menor do que o da formiga, encontraríamos outras minúsculas dimensões como essas enroladas em volta de tudo no universo. Em cada ponto do espaço, existem outras dimensões do espaço enroladas em pequenos nós, que não podemos ver porque são muito pequenos. A forma dessas outras dimensões determina as características fundamentais do nosso universo. Do mesmo jeito que as correntes de ar que passam por um instrumento de sopro têm padrões de vibração determinados pela forma do instrumento, a forma das outras dimensões determina como as pequenas cordas vibram. Os padrões de vibração definem as propriedades das partículas. Assim, todas as características fundamentais do nosso universo podem ser determinadas pela forma das outras dimensões. A forma como essas outras dimensões se reúnem é em vários aspectos, como o DNA do universo. Elas determinam a maneira como o universo vai se comportar, exatamente do mesmo jeito que o DNA determina qual será a aparência de um animal. O problema era que quanto mais os estudiosos da teoria das cordas pesquisavam, eles descobriam mais formas nas quais as outras dimensões podiam se enrolar, e a matemática não fornecia nenhuma pista de qual forma correspondia ao nosso universo. Acho que o consenso agora é que esse número parece astronômico. Alguns artigos publicados sugerem que é acima de 10 elevado a 500, ou seja, 10 seguido de 500 zeros. 10 elevado a 500 é o número das formas possíveis para as outras dimensões, e cada uma seria igualmente válida. Parecia absurdo. Especialmente para uma teoria que buscava uma única equação geral para descrever o nosso universo. Mas então, alguns teóricos pensaram que talvez havia uma maneira diferente de abordar o problema. Essa nova perspectiva deu nova vida à ideia do multiverso. 10 elevado a 500 diferentes teorias das cordas. Isso parecia um desastre completo. De que serve uma teoria que pode ter 10 elevado a 500 soluções? Não dá para descobrir nada. Isso deixou os estudiosos da teoria das cordas meio tristes, meio deprimidos. A minha reação na época foi pensar: isso é ótimo, fantástico, é exatamente o que os cosmólogos estão procurando. Uma diversidade enorme de possibilidades. Não fique triste. Isso quer dizer que a teoria das cordas se encaixa muito bem na cosmologia e todas as ideias interessantes sobre multiversos. Ao transformar o que parecia ser uma falha em uma virtude, alguns teóricos se convenceram de que cada uma das múltiplas soluções da teoria das cordas pode representar um diferente universo real. Em outras palavras, a teoria das cordas estava descrevendo um multiverso, que era extremamente diversificado. Para surpresa geral, a teoria das cordas estava descrevendo prontamente um enorme número de tipos diferentes de solução e cada uma correspondia a um universo possível. Então, ganhamos esse multiverso de graça. Tanto na teoria das cordas quanto na inflação, diferentes universos são produzidos. E todos eles, naturalmente, teriam diferentes quantidades de energia escura. Na verdade, de acordo com os cálculos, a quantidade de energia escura teria uma variação tão grande de valores entre os diferentes universos que o estranho número que medimos certamente apareceria. Sem nem tentar, a teoria das cordas resolveu esse problema. Mais de uma década depois que Lindy e Vilenkin tiveram suas ideias sobre a inflação eterna, o multiverso foi resgatado. 3 linhas de raciocínio estavam agora apontando para a mesma conclusão: inflação eterna, energia escura e teoria das cordas. Da mesma forma que 3 pernas são necessárias para sustentar um banco, essas 3 ideias em conjunto sustentam o argumento de que podemos viver em um multiverso.
Quando diferentes linhas de pesquisa convergem em uma mesma ideia, isso não significa que ela está certa. Mas se todas as setas apontam para uma única ideia, ela se torna bastante convincente. Hoje em dia, o multiverso é discutido calorosamente. Ainda restam muitos críticos. David Gross diria não, não, não. Mas os defensores do multiverso, como Alex Valenken, Alan Guth e Andrei Lindey, não estão mais sozinhos. A maré parece estar mudando. Essas ideias são mais amplamente aceitas. O gênio saiu da lâmpada. E não dá para botar ele de volta lá dentro. Então, como seria se pudéssemos viajar para alguns dos outros universos? O que poderíamos ver? Alguns poderiam ser totalmente diferentes do nosso, com propriedades diferentes de tudo o que conhecemos. Na verdade, alguns universos do multiverso podem não ter luz ou matéria ou qualquer coisa reconhecível. E pode haver outros com características bem parecidas com as que conhecemos, mas onde a vida pode ter uma forma completamente diferente, talvez se comunicando de formas que acharíamos muito bizarras. Os cálculos mostram que se fosse possível visitar universos suficientes, em algum momento encontraríamos outros como o nosso, com uma Via Láctea, um sistema solar, uma Terra, mas com algumas pequenas diferenças. Em um deles, o asteroide que matou os dinossauros há 65 milhões de anos passou direto. E a evolução seguiu um novo caminho. Em outro, pode haver uma Terra com pessoas parecidas com a gente, mas melhores em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Entretanto, há algo ainda mais estranho. Em algum lugar, encontraríamos cópias exatas do nosso universo, com réplicas de tudo e de todos. Como pode ser? Como pode haver cópias exatas de todos nós no multiverso? Para entender, veja esse baralho de cartas. É composto por 52 cartas e, quando eu distribuir, cada jogador vai ter uma sequência diferente. Ao longo de várias e várias jogadas, em algum momento, algumas combinações vão começar a se repetir. Com 52 cartas, há um número limitado de jogos que você pode formar. Se as cartas são distribuídas em infinitas rodadas, é inevitável que combinações se repitam. Um princípio parecido se aplica ao multiverso. Isso porque, de acordo com as leis da natureza, os ingredientes essenciais da matéria, ou partículas, são como um baralho de cartas. Em qualquer região do espaço, elas só podem ser organizadas em um número finito de formas. Se o espaço é infinito, se existe um número infinito de universos, é provável que essas combinações se repitam. Como cada um de nós é apenas uma combinação específica de partículas, em algum lugar, existe uma cópia de você, de mim e de todo mundo. Isso pode ser um choque. Pode ser que em outro universo eu seja um astro do rock e a minha vida seja muito melhor ou muito pior, dependendo da sua opinião sobre astros do rock. Isso significa que todas as coisas que nunca tenho tempo de fazer estão sendo feitas por alguma cópia minha por aí. Eu fiquei bem deprimido, na verdade. Essa ideia acaba com a nossa singularidade. É uma consequência das ideias e elas parecem estar muito bem fundamentadas. Contudo, os críticos argumentam que o multiverso é uma explicação conveniente demais para coisas que não entendemos, como a minúscula quantidade de energia escura no nosso universo e o imenso número de formas possíveis para as outras dimensões na teoria das cordas.
O problema com esse tipo de raciocínio é que ele não explica por que a energia escura é como é. Só diz que é por acaso. Não acho satisfatório. Você pode aplicar esse tipo de raciocínio sempre que não tiver uma explicação melhor. Por outro lado, os defensores do multiverso ressaltam que às vezes simplesmente não existe uma explicação melhor de por que as coisas são como são. Por exemplo, a órbita da Terra em volta do Sol. Estamos a uma distância de 149 milhões de quilômetros. Perfeita para a vida. Se estivéssemos muito mais perto do Sol, nosso planeta seria quente demais para a vida como conhecemos. E se estivéssemos muito mais longe, seria frio demais. Por que estamos nesse lugar perfeito? No final do século XVI, o famoso astrônomo Johannes Kepler fez essa mesma pergunta. E passou anos tentando encontrar uma razão física. Alguma lei da natureza que determinasse que a Terra tinha que estar a 149 milhões de quilômetros do Sol. Ele nunca encontrou, porque não existe. Não há nenhuma lei da física que determine que a Terra tenha que estar a 149 milhões de quilômetros do Sol. É simplesmente uma possibilidade entre as muitas que você poderia encontrar em um universo cheio de sistemas solares. Poderíamos pensar que é um acidente extraordinário, mas não é. Apenas existem muitos planetas por aí. De forma semelhante, alguns sugerem que a verdadeira explicação para muitas características fundamentais do nosso universo vai nos escapar, se não considerarmos a possibilidade de vivermos em um multiverso. É claro que seria ótimo se tivéssemos uma explicação física e pudéssemos entendê-la. Ficaríamos muito mais felizes. Pode ser que nós tenhamos que conviver com isso. Não existe nenhum princípio inserido nas leis da natureza que afirme que os físicos teóricos tenham que ser felizes. É uma hipótese. É a principal hipótese, porque ninguém tem outra que faça tanto sentido quanto essa. O multiverso é uma possibilidade tentadora. Mas sem evidência empírica, você deveria acreditar nela? Não podemos acreditar em nada até termos o suporte de experimentos ou da observação. Mas nos últimos séculos, descobrimos que a matemática fornece um guia seguro para a natureza das coisas que ainda não fomos capazes de ver, observar ou de fazer experimentos. A matemática previu coisas como os buracos negros e certas partículas subatômicas muito antes que elas fossem observadas. E a matemática sugere que esses outros universos podem existir. Não significa que seja verdade, mas geralmente nos leva ao entendimento mais profundo da realidade. Se você escolhe não acreditar, tudo bem, porque ainda não fornecemos nenhuma prova. Uma das coisas maravilhosas da ciência é que ela trabalha com provas e não com crenças. Agora, alguns cientistas acreditam que podemos ser capazes de encontrar essa prova. Eles propõem que nosso universo nasceu perto de outro. Os dois podem ter se chocado. E essa colisão pode ter deixado sua própria impressão digital. Ondulações na radiação cósmica de fundo, o calor que sobrou do Big Bang. Minha aposta é que em 100 anos saberemos se essas ideias estão certas ou não. Daqui a 100 anos, pode ser um episódio histórico curioso. Não sabemos. Mas se você só trabalha com coisas que são bem estabelecidas, nunca fará parte do próximo grande e empolgante acontecimento. Então, o que tudo isso significa? Há infinitas cópias de você e de mim e de tudo mais existindo nesse exato momento em um número infinito de outros universos? O multiverso seria a próxima revolução copérnica? Não sabemos. Pelo menos não ainda. Mas se a ideia de que vivemos em um multiverso for confirmada, vamos testemunhar uma das mais empolgantes e dramáticas revoluções no nosso entendimento sobre o tecido do cosmos.